Você já se perguntou quantas bactérias trocou com a última pessoa que beijou? Ou como os caracóis comem? As respostas a perguntas como essas podem ser mais chocantes do que você espera. Com esses fatos, depois de aprender alguns segredos, você vai querer não ter feito nunca essas coisas. Se prepara e vem comigo para nunca mais ser o mesmo. Aí vão algumas coisas que vão deixar você marcado para o resto da vida. Número 20. Corpos bacterianos. A maioria de nós nunca para pensar com quantos seres microscópicos a gente compartilha ao nosso próprio corpo. Mas pesquisas realizadas para o projeto Belly Button Biodiversity descobriram que existem uma média de 70 espécies de bactérias só no umbigo de cada um de nós. Eles até encontraram bactérias normalmente usadas para fazer resfriamento de queijo ali. Além do mais, se você fosse capaz de remover todas as bactérias do seu corpo, isso pesaria umas 200 gramas. E se trocar números de telefone não for o suficiente para você, cada vez que duas pessoas se beijam, elas trocam entre 10 milhões e 1 bilhão de bactérias. Em um indivíduo saudável, dos 100 bilhões de bactérias que vivem no intestino, 85% deles são benéficos e são vitais para nos manter vivos. Pelo menos agora você sabe que nunca está sozinho. Número 19. Tristeza silenciosa. Aí vai uma visão perturbadora para você. Bebês no útero costumam chorar quando estão assustados, mas seus pulmões e vias aéreas estão cheios de líquido amniótico até o nascimento, o que significa que não tem como produzir som lá dentro. Isso nos leva ao fato de que, nesse momento, bebês assustados dentro do útero são inconsoláveis, gritando e soluçando de forma silenciosa e agoniante. Número 18. Parcialmente morto. A síndrome de Cotard é uma condição bem rara, em que a pessoa pode se convencer de que ela ou partes de seu corpo estão mortos. Acredita-se que seja causado por disfunções nos centros de reconhecimento facial do cérebro, o que significa que a pessoa se torna incapaz de associar emoções com seu próprio corpo e não se reconhece mais como um ser vivo. Alguns se convencem de que foram condenados a sofrer na Terra, enquanto outros ficam muito confusos. A síndrome de Cotard é geralmente causada por um traumatismo craniano. Portanto, use um capacete 24 horas por dia, 7 dias por semana, só para garantir. Número 17. Respira fundo. Em 2007, biólogos analisaram amostras de ar retiradas de várias plataformas de metrô da cidade de Nova York e descobriram que 15% da matéria coletada era pele humana. A cada passo, coceira ou espirro, partículas de pele são liberadas e espalhadas pelo movimento constante do metrô. A maior parte da pele que respiramos vem do calcanhar ou da cabeça dos passageiros, mas os pesquisadores também encontraram pele de outras áreas, como umbigo, canal auditivo, axilas e até mesmo do traseiro das pessoas. Maravilha! Número 16. Durma cedo. A falta de sono pode matar, e uma doença pode garantir isso. A insônia familiar fatal é uma doença bem rara, resultante do mau funcionamento de proteínas no cérebro, que impede totalmente o sono. Isso resulta em perda de peso, deterioração mental e, eventualmente, a morte. Ocorre bem raramente e de forma aleatória, e todas as tentativas de tratar o sono dessas pessoas que sofrem fracassaram. Número 15. Monstrinhos fofos. Ainda estou para conhecer um cachorro que não ame o brinquedo que range. Isso porque, mesmo que depois de anos de evolução e criação, os guinchos irritantes de seus brinquedinhos tocam em um instinto antigo. Na natureza, pequenas presas como coelhos e ratos gritavam de agonia quando caçados e capturados por cães famintos, confirmando que era a hora do jantar. Então, quando o seu cachorro está brincando adoravelmente, ele na verdade está se imaginando acabando com a raça de um pobre animal indefeso. Claro, é natural, mas esses brinquedos me parecem menos adoráveis agora. Número 14. Lágrimas salgadas. Alguns fatos existem só para quebrar o gelo em uma pausa na conversa, tipo lagostas que urinam pela cara. É verdade, as lagostas soltam o seu esguincho de xixi bem embaixo dos olhos. Embora a urina da lagosta libere toxinas, ela também contém feromônios. Os machos urinam agressivamente uns nos outros nas brigas, e as fêmeas preferem o vencedor. As fêmeas usam o seu próprio xixi não apenas para atrair um macho, mas também para deixar ele a ponto de bala, cada um com seus fetiches. Número 13. Muitas mortes todo dia. É melhor não pensar sobre as taxas de mortalidade em todo o mundo com muita frequência. Aproximadamente 55,3 milhões de pessoas morrem a cada ano. Isso significa 151.500 pessoas por dia, 6.312 por hora e 105 por minuto. Então, no tempo que levei para compartilhar essa informação, 2 ou 3 pessoas em algum lugar do mundo, com certeza, morreram. Número 12. Pode acontecer a qualquer momento. Alerta de spoiler. Infelizmente, você vai morrer. E isso pode acontecer a qualquer momento. Um tsunami pode matar centenas de milhares de pessoas. E, por exemplo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o afogamento leva centenas de milhares de vidas todos os anos.
Para cada 5.000 ciclistas na estrada, um deles morre em um acidente fatal, e umas 1.000 pessoas morrem todos os anos eletrocutadas. Quase 40.000 americanos morrem todos os anos como resultado de um acidente de trânsito, enquanto uma em cada 5 pessoas vai morrer de câncer, e também uma em cada 4 pessoas morrerá de doenças cardíacas. Com uma chance em 119 de morrer por conta de uma queda, as maneiras incrivelmente diversas de morrer podem causar desespero. Então lembre-se, aprenda a nadar, use cinto de segurança e cuidado para não cair. Não queremos perder você ainda. Número 11. Efeito espectador. Se você estiver em um lugar público agora e ter um surto psicótico vendo essa lista de coisas marcantes, provavelmente ninguém vai poder te ajudar. Isso por conta de um fenômeno chocante conhecido como efeito espectador. As chances de uma pessoa obter ajuda pode diminuir quanto maior for o número de pessoas por perto. Um exemplo desse caso é a morte de Kitty Genovese, assassinada em 1964, na frente de seu apartamento. Apesar da localização pública e de seus apelos, inúmeros vizinhos deixaram de ajudar ou chamar a polícia, já que todos presumiram que outra pessoa faria isso. Casos semelhantes surgiram repetidamente, mas aqui está uma dica que pode salvar a sua vida. A pesquisa sugere que apontar diretamente para alguém e pedir ajuda a essa pessoa é a melhor maneira de garantir uma assistência rápida. Número 10. Serpentes de cano duplo. As cobras podem não ter 2 pernas, mas têm 2 olhos e, na verdade, 2 pipis. A vantagem de ter um hemipeno, ou como poderíamos falar, 2 serpentes, é permitir que as cobras acasalem dos 2 lados das fêmeas. Isso é útil, pois até 100 machos podem se envolver em torno de uma única fêmea em um frenesi do acasalamento das cobras. Número 9. Quem vai rir agora? Apesar da aparência, essas saliências nas hienas fêmeas não são nenhum tipo de pênis. O pênis impostor vem completo com seu próprio testículo falso, que na verdade são lábios fundidos. As fêmeas costumam ser mais bem dotadas do que os machos. Elas também tendem a ser mais agressivas e, na verdade, a produzir mais testosterona. Ou seja, o acasalamento é um processo delicado, que pode envolver alguns meses de prática para os machos acertarem. Usando esse clitóris que cresce 18 centímetros para fora do corpo, a hiena fêmea urina, acasala e dá luz aos seus filhos. O parto é absurdamente doloroso e resulta em 60% dos filhotes morrendo sufocados na hora de sair. Com toda essa estranheza, até mesmo os zoológicos têm dificuldades em diferenciar os machos das fêmeas. E um zoológico no Japão passou 4 anos tentando acasalar 2 machos. Número 8. Rivalidade entre irmãos. Se nascer não foi difícil bastante para hienas, irmãos hiena recém-nascidos também tentam matar uns aos outros constantemente. Acredita-se que seja um instinto extremo desenvolvido para garantir o tratamento priorizado e o acesso aos recursos. Todo mundo briga com os irmãos, isso é um fato. Mas chegar a esse ponto já é egoísmo demais. Número 7. Patinhos fofinhos. Será? Embora os patos sejam fofos, eles também são canibais em potencial, especialmente quando criados em cativeiro. Quando sua dieta carece de nutrição e seus arredores não são bem ventilados o bastante, ou mesmo se eles estão entediados, às vezes eles se divertem bicando seus amiguinhos, ou mesmo seus filhos, e às vezes até a morte. O problema é tão comum que máquinas especiais para separar o bico são frequentemente usadas pelos criadores de patos. Os pesquisadores observam que é mais prelevante em pássaros alimentados com milho e também visto em galinhas. E o pior de tudo, esse comportamento agressivo pode se espalhar se não for controlado, e os especialistas observam que isso pode exterminar até 1/4 do rebanho em casos extremos. Número 6. Caracóis de língua afiada. Essa visão aterrorizante e incrível não foi projetada por H.R. Giger para o próximo filme da franquia Alien. Na verdade, é uma rádula, uma fita semelhante a uma lâmpada de serra na boca de um caracol que arrasta pela comida, arrancando pedaços para comer. Uma rádula típica pode ter cerca de 12.000 a 20.000 dentes dispostos em fileiras, 100 vezes mais do que a maioria dos tubarões. Número 5. Imagem perfeita. Na época vitoriana, a tecnologia fotográfica estava apenas no começo, o que significa que o tempo de exposição necessário para tirar uma fotografia era muito longo. As pessoas teriam que esperar completamente imóveis por cerca de 1 minuto para evitar o desfoque, o que era bem difícil. Mas o movimento não seria um problema para quem está morto. Por causa disso, sempre que você ver um sujeito perfeitamente claro em uma foto borrada dessa época, é provável que você esteja olhando para um cadáver. Na época, pessoas mortas eram expostas em suas roupas elegantes e fotografadas, muitas vezes apoiadas por trás. A foto deles era uma lembrança ou um presente perfeito, em uma época em que a morte costumava ser tratada de forma diferente. Número 4. O prazer do hacker. Todos nós já vimos, ou fomos, vítimas de algum tipo de enganação. Algo tipo, oh meu Deus, clique neste link e veja o que essa pessoa falou de você. Pois é, pequenas empresas e outros sites correm ainda mais risco de ataques maliciosos, com 30.000 sites sendo invadidos todos os dias.
Esses hackers costumam adicionar conteúdo desagradável, roubar dados, prejudicar a funcionalidade ou até mesmo adicionar código malicioso para prejudicar o alcance ou a reputação de uma empresa. E o pior de tudo, pouca coisa pode ser feita para evitar esse ataque. Mas você pode começar ignorando essas mensagens de spam nada a ver que aparecem para você. Boa sorte para explicar isso à sua avó. Número 3. Bomba relógio. Uma em cada 50 pessoas está andando por aí agora com um aneurisma cerebral. E você só não sabe sobre ele porque ele não se rompeu, ainda. Essas protuberâncias nos vasos sanguíneos enfraquecidos podem se desenvolver em qualquer parte do corpo, geralmente não apresentam sintomas e podem explodir a qualquer momento. 40% das vítimas de ruptura de aneurisma cerebral falecem. 66% que sobrevivem vão sofrer algum tipo de lesão cerebral permanente. Eu falei que você ia ficar em choque. Número 2. Médicos de koala. Tira isso da mão, você não sabe de onde veio. É o que toda mãe fala para os filhos, mas não na hora de tirar uma foto com um koala. Acontece que deveria. Entre 2001 e 2008, quase metade da população urbana de koalas na Austrália morreu. Os pesquisadores descobriram que clamídia desenvolvida pelos próprios koalas foi a culpada, o que geralmente resulta em infertilidade, cegueira, inflamação e às vezes a morte. Em koalas, a doença pode ser encontrada em até 100% dos membros de certas populações e se espalha facilmente por meio de acasalamento, luta, parto e ingestão de PAP. O PAP é um negócio bem nojento, um tipo de fezes nutritivas com as quais as mães alimentam seus filhos para ajudá-los a digerir os alimentos. E o pior de tudo, a clamídia do koala pode ser facilmente transmitida aos humanos pela urina. Portanto, a todo custo, evite ser mijado por um koala assustado. Na verdade, é melhor evitar eles em geral, por mais fofinhos que sejam. Número 1. Burrice contagiosa. Você já sentiu que sua inteligência está sendo drenada perto de pessoas estúpidas? Esse pode ser um processo mais biológico do que você imagina. Embora a inteligência seja governada por muitos fatores, nem todos eles estão programados em nosso DNA desde o nascimento. Na verdade, em 2014, os cientistas da Johns Hopkins Medical School descobriram que um vírus chamado ATCV1 estava presente nos corpos de 44% de suas cobaias. Os portadores do vírus, bem como os ratos infectados com ele, tiveram um desempenho notavelmente pior nos testes de atenção e na velocidade e precisão de seu processamento visual. Embora os mecanismos exatos responsáveis ainda não sejam conhecidos, o vírus pode alterar a função de certos genes no cérebro. Se as descobertas do relatório forem representativas, isso não significa somente que você pode mesmo contrair a burrice. Cerca de 40% de nós já pode estar infectado com ela. E aí, qual desses fatos você preferia nem ter ficado sabendo? Você tem alguma outra coisa aterrorizante para contar pra gente? Diga aqui nos comentários. E como sempre, obrigado por assistir e até a próxima!